E vamos falar de amamentação vamos agora, falar de amamentação, né? É isso aí. Muita mulher, né, de licença tá chegando maternidade. de mensagem legal, tanta gente perguntando, porque sempre tem muita dúvida, né? Muitas dúvidas, muita mulher de licença maternidade tá, né, ali amamentando, sofre, é muito difícil. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis da maternidade, é o momento da amamentação, porque bebê não vem com manual, a gente não tem manual também, cada mulher tem um seio de um tipo, né? Então a gente fica em dúvida mesmo, é difícil, mas tem solução para todas as mulheres. E não tem coisa mais gostosa e mais mágica do que amamentar. Não é verdade, Solange? Verdade, é uma delícia. Esse contato direto que nós temos, esse elo que mantém pós-parto, é delicioso, é emagrecedor, é energético, é tudo. É uma tranquilidade que o bebê passa a ter, você passa a sentir totalmente esse aconchego que a gente continua tendo. É essa troca, né, de energia. Muito bom. Você aí de casa tem dúvida, pode mandar pra gente, pode mandar pelo nosso Twitter, aqui, @Zucatelli, @Crisflores com CH1, pode ligar pra cá também, 9197-7070, mande a sua dúvida aqui pra gente, porque muita gente tem dúvida, a gente já recebeu algumas aqui, pode ligar pra gente, não tem problema. E temos alguns convidados especiais, né, Cris? Exatamente, a Solange que vocês viram aqui, Couto, que tem esse príncipe delicioso aqui, Benjamin, de 6 meses, que tá sendo amamentado, né, Solange? Sim. Tá que doido, ele já tava ali se esfregando na mãe procurando, que já tá chegando na hora, né, Guilherme? E contou umas coisas muito legais. A Solange já contou, daqui a pouco a gente vai entrar em detalhes pra você, que ele já entrou com outro tipo de alimentação, já tá recebendo papinha doce, papinha salgada, mas não abriu mão do peito. Ele A quer gente o vai peito explicar da mãe. sobre isso já já. Já o Guilherme é outra história, a Renata Roque, que é mãe do Guilherme. Oh, não chora. Você tava conversando até agora, dando risada aqui, ele tem 5 meses. E a Renata tem uma história curiosa. Conta pro pessoal que você parou de amamentar porque você não conseguia amamentar, isso? Isso mesmo. Eu consegui amamentá-la até o 4º mês só, né? Eu comecei a complementar com leite em pó, né? A amamentação, porque ele tinha muita fome, não dormia. Então, eu comecei a dar a complementação com a mamadeira. E era para ter dado no copinho, para ele não acostumar com a mamadeira e ficar só no peito. Olha, a gente está vendo duas histórias diferentes aqui. Doutor, pode pegar a chupeta? Como pediatra, ele ficou preocupado quando a chupeta caiu. Marcelo Reibichede, que é pediatra do Hospital e Maternidade de São Luís, e veio conversar aqui com a gente para justamente falar sobre esses casos diferentes e dar muitas dicas para você. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. E a gente viu duas histórias diferentes aqui, né? Diferentes e comuns, né? Muito comum, na verdade. As dificuldades do aleitamento são comuns a 100% das mulheres. A Cris falou, realmente não vem com manual de instrução. Além de não vir, é uma novidade onde você tem um binômio muito complicado. Um bebê que não sabe sugar, uma mãe que não sabe oferecer, ou seja, tá feita a bagunça nesse começo da amamentação. Então, as dificuldades são comuns e 100% das mães têm, mas é muito comum, sendo bem orientado, que a coisa vai bem. Fala, Edu. Só aproveitar, tem um assunto que muitas vezes as mães assistem. Aliás, tem muitas atrizes, muitas vezes acabam fazendo alguma coisa errada com relação à dieta. A mãe tem o filho, no dia seguinte começa a fazer dieta e daí ela esquece que o filho acaba fazendo a dieta junto. Isso é certo falar? Certo, a gente até conversando sobre isso, o que acontece? As mães têm aquela loucura de que tenho que emagrecer, tenho que emagrecer. Então existe uma frase que a gente fala, mãe de regime é igual ao bebê de regime. Então o leite materno ele é composto por muita coisa e o que vai fazer a criança engordar é proteína e gordura, que são as primeiras coisas que a gente tira no regime. Então não pode. Ela vai tomar as medicações que não se deve, mas que pode, só depois da amamentação. As atividades físicas, inclusive, elas podem fazer, mas não é para fazer aquela loucura que sempre fazia. E a dieta, ela tem que manter uma dieta rica em caloria. Porque assim, o fato de engordar não vai ser por causa da alimentação dela. Inclusive, ela vai comer mais. Por quê? Porque a criança está roubando, entre aspas, os nutrientes. Então, quer emagrecer? Dá de mamar. Mais. A própria amamentação vai ajudar nesse processo de perda de muito. peso, não é? Ela vai comer mais do que ela comeria de uma forma natural e ela vai emagrecer. Por quê? Porque o bebê compensa isso. Agora, doutor, vamos começar a falar sobre a preparação do peito. Muitas mulheres têm dúvidas se durante a gestação você deve passar bucha, você deve tomar sol já com, né, a auréola ali, sem o biquíni e tudo mais. Se a gente passa a toalha, pode ou não pode fazer essa preparação? Então é importante isso, porque assim, o processo de amamentação ele não pode começar quando o bebê nasce. Né? Ele tem que vir no pré-natal. Então existem mães que têm um mamilo plano, existem mães que têm mamilo curto, existem variações do mamilo. Invertido também, né? Existem muitas Pra
variações. Existem variações e o obstetra vai ver isso e vai começar a dar um plano de amamentação. Então hoje, por exemplo, existem conchas que a gente usa embaixo do sutiã para quê? Para fazer a protusão, para fazer esse mamilo ir para frente, tanto no mamilo invertido como no mamilo curto ou no mamilo plano. Então isso é um plano que vai durar 8, 9 meses. A mãe não vai sentir nenhum incômodo, esse mamilo aos pouquinhos vai sendo protuso para quando nascer ele já está pronto para o bebê. As buchas e esses banhos de sol já se usou mais. Não, tá? não Hoje não se usa. Né? Hoje a gente sabe que, na verdade, a mãe às vezes até sofre nesse pré-natal por causa disso e realmente não traz benefício. Tanto isso quanto banho de sol e usava-se muito infravermelho, as luzes. Hoje realmente a gente não usa mais. A grande importância que tem no pré-natal é preparar esse mamilo para fazer a protusão. Que é o pior mesmo. Que pode facilitar, mas assim, também não é porque a mãe não tem um mamilo protuso ou tem um mamilo curto que vai impossibilitar a amamentação. Quando o bico da mulher racha, desculpa, Celso. Aliás, a Dani, quando amamentou a Maria, ela puxava muito forte e tal, e muitas vezes rachava. Pode passar alguma coisa para melhorar? Pode. A rachadura no mamilo é comum, vai acontecer, porque o bebê está moldando o mamilo. Então é normal fazer essa rachadura, porque ele vai fazer algumas que a gente chama de fibrose, onde ele vai moldar esse mamilo. A mãe só tem que ficar atenta para o bebê não mamar sugando, mordendo o mamilo. A pega, que a gente fala ideal, é onde ela abocanha o mamilo, ela vai pegar na auréola, atrás do mamilo. Mas se acontecer a rachadura, existem alguns hoje produtos industrializados que podem passar, algumas pomadas que podem passar. O importante é a mãe entender que assim, o produto industrializado, o ideal é aquele onde passa e não precisa ser retirado. Por quê? Existem algumas pomadas que você passa e o bebê não pode digerir. Então você vai começar a tirar. E esse processo... Você vai aumentar justamente a agressão. Vai aumentar. Claro. Então, o primeiro cuidado é comprar alguma coisa sob orientação do pediatra ou do obstetra, que a criança possa ingerir. E você, do que mexe com culinária, tem muita coisa de culinária que a gente pode mexer. A papaína, que está presente no mamão papaya, é sensacional. Ele é um hidratante natural, ele é um cicatrizante. Então, a mãe pode colocar um pouquinho da casca do mamão, cortar um quadradinho, coloca com a polpa virada para o peito. Olha que legal. E aí, na hora que ela for dar de mamar, também não é ideal fazer higiene. A higiene do mamilo sempre é feita com leite materno, sempre. Por quê? Porque o leite materno tem os 3 processos importantes. A hidratação, a cicatrização e a asepsia. Então, na hora de mamar, tira a papaína e aperta um pouquinho, ele vai sair um pouquinho do leite, você espreme. Isso é o ideal para fazer, inclusive, nos momentos da amamentação. O Solange estava contando que fez isso, viu, doutor? E deu certo. Eu usei a concha, porque o meu bico de peito eu não tenho, é o plano, como o senhor disse. Então, eu passava a casca do mamão, a parte interna do mamão, direitinho, punha com o leite materno, esfregava o leite materno, punha a casca do mamão e punha a concha depois que eu tirava essa casquinha, 1 hora e pouquinho depois eu punha a concha. A concha ajudou realmente a que eu tivesse o mamilo saidinho para ele poder mamar. São processos que funcionam, mas assim, não vai funcionar no momento que nasceu. Já tem que ser preparado, então, no pré-natal para fazer essa protusão, ou pelo menos essa melhora do mamilo, esperando já na amamentação. Olha, dica legal, caseira, simples, muito boa. Olha, tem gente perguntando, a gente convidou você a participar e essa é a ideia do Hoje em Dia. Você participa por telefone, você participa pelo Twitter, pelo e-mail, você entra em contato com a gente no r7.com, no site do Hoje em Dia, e acho que já tem alguém na linha no telefone. Alô? Alô? Quem fala? Venilda. Oi, Venilda, tudo bem? De onde você fala? Tudo. Hortolândia. Hortolândia, aqui em São Paulo. Querida, me fala, qual é a sua dúvida? Pode perguntar. Então, a minha dúvida é que eu tenho um neném de já 3 anos. 3 Ele ainda anos. mama. Tá, 3 anos e ainda mama. Pode falar. Aí ele mama. Aí eu levei ao pediatra e ela disse que era para tirar a amamentação porque ia atrasar o desenvolvimento dele. Só que sempre escuto na TV, eu vejo, que é para amamentar seu bebê até 2 anos ou mais. Aí agora estou em dúvida se continua ou se para. Excelente pergunta da Avenida de Hortolândia, no interior de São Paulo, porque muita gente realmente tem essa dúvida. Até quando? Quando tem que parar? Tá aqui, doutor Marcelo responde pra gente. A gente pode até juntar essa pergunta dela falando assim, hoje o ideal, que a gente é regido pela Academia Americana de Pediatria e pela Organização Mundial de Saúde, que são os 2 órgãos que imperam na pediatria, e aí entra o Ministério falando junto, é que o aleitamento materno seja exclusivo, ou seja, sem água, sem chá, sem suco, papinha, sem nada, durante 6 meses. Tá. Isso é importante passar para as avós, porque a gente vem numa contramão, né? É muito raro a gente pegar hoje, década de 60, 70, onde as crianças mamavam só no peito. E hoje a gente sabe que o leite materno é um alimento completo, tem tudo que a criança precisa nesse momento. A partir do 6º mês, a gente começa o desmame, que é outra palavra infeliz, né? Porque quando a gente ouve desmame, a gente entra nesse problema.
O desmame a gente acha que é parar, não posso mais mamar. E o desmame, por definição, na verdade, nada mais é do que a introdução de outro alimento que não leite materno. O ideal regido hoje por todas as sociedades é que a criança fique em desmame ou em leite materno, uma alimentação mista até os 2 anos. Até os 2 anos. Então, a orientação que o pediatra te deu, é uma orientação correta, tá? Por quê? Porque depois dos 2 anos, não é que não tem o benefício. Na verdade, vai ter o benefício, mesmo benefício de outro leite. Qual é o problema? É que a criança começa a confundir as coisas. Então, por exemplo, aquela criança que a mãe quer dar um brinquedo, a mãe não pode comprar o brinquedo, a criança quer, e ela levanta a blusa no meio da loja, vira um modo de fuga. É o peito chupeta, né? Mas ajuda a gente, então, agora com uma dica, porque eu tenho certeza, porque eu já recebi pergunta desse tipo aqui, que às vezes é difícil você fazer esse processo. Então, vamos dar uma dica justamente para essas mães. E a Venilda, espero que você tenha entendido aqui a resposta do Dr. Marcelo, que tenha te ajudado. Realmente, a sua pediatra está correta, é hora de parar. Agora, como fazer isso? É um processo complicado, porque a gente faz um grande vínculo e, de repente, a gente tem que desfazer o vínculo. Uma dica que eu dou para os meus pacientes é assim: passa um final de semana na casa das avós, deixa a criança. Por quê? A criança tem que sentir vamos falar, essa ruptura, não tem que ser tão abrupta, mas ela tem que sentir que acontece. Então não adianta a criança em todo momento, ela começa a chorar e a mãe começa a ficar angustiada. Ah, não, só mais um pouquinho. Se vocês decidiram que vai parar de amamentar, o processo tem que acontecer. Então tem que aguentar as pontas da criança chorar um pouquinho, a mãe tem que se ausentar um pouco, então é importante que a mãe vá passear no shopping, deixa com uma cuidadora, com uma avó, com uma babá. É importante a criança começar a sentir que tem outras... Troca por um brinquedo, Troca por um brinquedo. Troca atenção ali. Feio falar isso, né, Cris? Mas a criança, a gente usa muito a chantagem com criança. Tem que ser isso com chupeta, tem que ser isso com mamadeira. A única coisa que realmente é importante é a mãe, a partir do momento que ela decidiu que vai fazer, ela fazer o processo. Porque a criança é o ser mais inteligente que tem na casa. Mas todo mundo... que o pai quer mãe, muito mais. Todo mundo é pai e mãe aqui, a gente sabe o que acontece. Se ela começa a berrar e a gente vai e faz o que ela quer, o que acontece? Ela descobre. Quanto mais eu berrar, mais eu consigo a coisa. Então a gente tem que manter a hierarquia de sempre ter o ato e ela vai aceitar. A Solange estava falando que não teve problema com leite, tem o leite, mas tem muita mãe que deve estar vendo a gente agora e fica num desespero, porque ou perde o leite, muitas vezes com estresse do final da gravidez, do nascimento, a mulher fica mais nervosa, mais estressada e pode perder o leite. Foi o seu caso, você perdeu com 4 meses. Foi. Eu tentei ainda amamentá-lo depois de uma semana que ele começou a recusar. E aí ele não tinha jeito e aí acabei ficando sem o leite mesmo. Então, acabou a Solange secando. teve leite. Eu tenho leite. Você parou o leite. E talvez também por causa do nervosismo que eu fiquei por ele não pegar mais. Para a mãe que está assistindo a gente agora e perdeu o leite, o que ela faz, doutor? O que ela pode fazer? É importante, né? Isso que a Renata falou é assim, até pelo nervosismo. Toda a parte de amamentação é regida por hormônio, todo, né? E a gente sabe que se a mulher começa a ficar muito tensa, tanto no pré-menstrual, que a gente é vítima de vez em quando, a gente sabe, a mulher altera todo esse momento. Obrigada pelo de vez em quando. De vez em quando, de vez em quando. Mas a parte hormonal realmente impera. E a gente tem 2 hormônios que participam na amamentação, que é a ocitocina e a prolactina. São hormônios que participam e eles são produzidos a partir da cabeça. Então, o que acontece? A gente entra num ciclo vicioso ruim aí. A criança começa a chorar, a mãe começa a ficar angustiada, ela não consegue fazer essa produção hormonal, ela começa a ter uma diminuição de leite, a criança vai mamar, ela fica com fome, ela chora mais, a mãe fica mais angustiada, a gente não consegue quebrar esse ciclo. Então é importante ter um profissional, tanto pediatra quanto obstetra, que primeiro vai orientar a dieta dela, falando que tem que tomar muito líquido, que é importante a hidratação. Do mesmo jeito que a gente conversou aqui com o Edu em relação à dieta, que não tem que fazer, é importante a superidratação nessas mães. Elas têm que tomar de 2,5 litros a 3 por dia. Falando nisso, nessas mudanças de comportamento, porque a Solange tem 2 filhos, já com que idade? Um com 37 e uma com 21. Pois é, e agora tem esse bebê lindo. Eu tenho 3 filhos únicos, gente. Cada um teve mãe só pra si na sua época. Tá certíssimo, né? Agora, como é que foram essas diferenças, principalmente na amamentação? O que falavam pra você fazer? Por exemplo, quando eu fiquei grávida, né, tinha muitas vozinhas que falavam, toma canjica que você vai ter bastante leite, não é? Tem, até hoje ainda se fala isso. Ainda se fala isso. Come você coisas fez? Com milho amarelo também. Não come caroço de feijão porque dá gases no bebê. Cerveja. Tem inúmeras... Cerveja, Tem inúmeras... Chocolate que agita demais, café preto também é complicado. O que você fez e o que você fez agora? No passado, o primeiro filho eu não amamentei, eu tinha muito leite, eu era muito nova, eu tinha 17 para 18 anos. E ele não pegou porque o meu peito não tinha bico. Foi problemático, tive febre, foi doloroso. Então você não amamentou? Não.
A segunda não, a Morena Maria, ela mamou até o 7º mês. E quando ela mesma resolveu largar, não sei porquê, eu tive que tomar medicamentos para secar o leite. Doei muito, chegou um momento que eu parei de doar e tomei medicamento para secar. Agora, o Benjamin não, o Benjamin vieram essas histórias. Então, come isso, come aquilo. Eu mantive uma dieta saudável da nutricionista, comendo proteína, comendo tudo que eu precisava comer, que ajudasse de verdade, através da nutricionista. Muito legume, muita fruta, muita verdura, né, doutor? Que é o ideal, na verdade. E o mingau de milho amarelo, por exemplo, tomei, porque a Bisa Marta mandou eu tomar, já nascido. A canjica, que em alguns lugares chama-se munguzá. Também comi 2, 3 copos de canjica. Até porque é bom, né? Gostoso pra caramba, mas não necessariamente para isso. Nesse momento eu estou com uma dieta relativamente boa, acompanhada, óbvio, que não prejudica a amamentação dele, porque ele come e mama. Então, ele se amamenta pelo menos 6 vezes ao dia. Então, do peito mesmo. Então, não adianta eu comer coisas que eu tenho que emagrecer. Essa maluquice não está na minha cabeça nesse momento. A partir do momento que eu engravidei, resolvi que meu filho vai nascer e vai ser saudável e vai ter tudo de bom. E tudo de bom é o meu tudo de bom. Muito importante o seu depoimento aqui, porque é isso. A gente é mãe, acabou. Você quer ser mãe? Para um pouco e seja mãe. Esquece um pouco das outras coisas. Fica um pouquinho ali. Agora a gente tem mais telespectadora na linha. Alô? Alô? Oi, quem fala? Oi, é Cecília. Oi, Cecília. Tudo bem? Você fala de onde? Eu falo do Rio. Do Rio de Janeiro. Você está amamentando? No momento estou amamentando. E qual que é a sua dúvida? Oi, eu sou mãe da Valentina de 1 mês e 23 dias. Parabéns. O que acontece? Ela faz do peito chupeta, ela quer ficar peito, colo para ela é peito. Eu não aguento mais, eu não faço nada. Eu sei exatamente o que você está falando. Tem muita mãe que está passando por isso. Ótima pergunta também, porque tem muita mãe que vira refém do próprio filho. Porque é isso, é o peito o tempo inteiro. Eu quero peito, eu quero peito, eu quero a minha mãe. Um jeito de segurar a mãe também. Você usou esse termo agora. Peito chupeta. Não tem jeito, vira chupeta mesmo. O doutor vai responder isso. Vou complementar com algumas perguntas, porque a mãe às vezes fica em dúvida. Será que meu filho está satisfeito? Será que o peito já virou chupeta? Ou será que realmente ele está com fome? O que é importante, Cris? Existe o tempo da mamada, 20 minutos, 40 minutos, 15 minutos. Não existe tempo de mamada. A criança vai mamar o quanto ela precisa. Então a gente percebe que ela vai mamar e de repente ela larga o peito. Quando ela larga o peito, teoricamente ela já está saciada. Ela pegou as 2 porções do leite, aquele primeiro terço aguado e os 2 terços posteriores, que é o leite que vai fazer ganhar peso, o leite engordurado. Doutor, mas existe um tempo médio? Existe alguma coisa para dar uma ideia para as mães? Existe. Tem um estudo britânico, inclusive, de fonoaudiólogas, que fala que uma criança, a partir do 25º, 30º dia, ou seja, já madura na amamentação, precisa de 5 a 10 minutos, existe no 7 minutos, como no mágico. Então, é importante falar isso porque ela mamava 20 minutos no começo e agora só mama 7. Então, é sinal que eu não tenho leite. Não, vocês têm mais leite do que vocês tinham. O que acontece é que ela melhorou na mamada, ela otimizou essa mamada. Ela não precisa ficar. Tá? E uma coisa, doutor, desculpa interromper, eu acho muito importante. Não amamentem conversando, andando pela casa. Para 5 minutos que seja, para dar o peito ao teu filho com tranquilidade. É um momento que... Você gosta de comer com alguém te sacudindo, com alguém falando com você o tempo todo? É verdade. Não, e nem assim, ó. Ótima comparação. Dá peito assim não, gente. Senão a criança toma leite batido. Celular, né? Milkshake, né? Para pelo menos 5 minutos para dar o peito ao bebê. A criança fica uma criança mais tranquila quando mama com tranquilidade. Até o que a Sônia está falando é assim, o grande momento de vínculo materno com o bebê não é o nascimento. O nascimento é uma coisa importante, mas a criança não tem essa memória. O grande vínculo da criança ficar apaixonada pela mãe é a amamentação. Então, uma hora que você tem que pegar ela tranquilo, tem que conversar. A gente fala é olho no olho. Esse olho no olho a criança nunca vai esquecer. Nunca. E até complementando, então, o que acontece? Você percebe que a criança sacia, e é importante para essas mães perceberem que ela mama, de repente ela dá uma escorregadinha. Isso. Quando ela escorregou, ela começa a fazer aquele barulho, Tá. ela tá chupetando o peito, ela tá chupetando. E aí você tira, ela começa a chorar, fala, tô com fome. Coloca de novo, ela para de chorar e fica de novo fazendo aquele barulhinho e pegando. Ela não consegue. Se ela pegar e fazer a pega certinho, ela vai ficar sugando e vai puxar o leite. Então ela, de uma forma inteligente, ela escorrega
e fica pegando só o mamilo. Então essa chupetada que a gente essa conhece, chupetada viu, que a gente Cecília? coloca, tá? Se a chupetada e é uma indicação, Cris, É. inclusive, de você colocar a chupeta na criança. A chupeta, nenhum pediatra pode fazer apologia ao uso de chupeta, tá? Mas é que nem se falou, ninguém pode ficar refém do bebê. Isso. Primeiro porque a mãe não vai ter sossego para produzir leite, ou seja, ela pode perder a amamentação. E acontece, às vezes, ela mamar tanto que ela começa a regurgitar. Então, essa hora, se você usa a chupeta como um calmante, você coloca a chupeta, a criança calma e você tira, também não é errado. Não é errado. Tá aí a dica. Só uma última dúvida que é com relação a arrotar. Muita mãe tem dúvida se deve toda vez arrotar ou não. É perigoso colocar a criança para dormir sem arrotar? É importante, É realmente. importante, é perigoso. O pôr para arrotar, na verdade, a gente coloca a criança para mamar e a gente vai esperar até 15 minutos que essa criança arrote. Então pode ser que ela arrote depois de 2, 3 minutos, você já pode colocar a criança para dormir. E se você esperou os 15 minutos e ela não arrotou, aí não tem problema, colocando as posições de segurança, de barriguinha para cima ou de lado, não tem problema a criança dormir. Bacana. Perfeito. Olha, Renata Roque Campos, querida Solange Couto, minha amiga querida, doutor Marcelo Rebichede, olha, muito obrigado pelas informações, pelos depoimentos. Acho que a gente ajuda muita gente com esse tipo de bate-papo aqui. Olha, eu tenho certeza que você tem outras dúvidas. A gente tem muitas outras dúvidas. Por isso que o doutor Marcelo vai agora para o R7, tem chat com ele. Tem outras dúvidas? Entra lá, r7.com, chat ao vivo com o doutor Marcelo. Gente, obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Valeu, gente.